A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Juízes, capítulo 18. Os danitas buscam herança maior. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens dentre todos os da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra, e lhes disseram: Ide explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Estando eles junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita, e chegaram-se para lá e lhe disseram: Quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? O que é que tens aqui? Ele respondeu: Assim e assim me fez Mica, pois me assalariou e me lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhes o sacerdote: Ide em paz. O caminho e levais está sobre as vistas do Senhor. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Então voltaram aos seus irmãos a Zorá e a Estaol, e estes lhe perguntaram: Que nos disseis? Eles disseram: Disponde-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Estais aí parado? Não vos demoreis, nem sair para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, achareis um povo confiado, e a terra é ampla, porque Deus vô-la entregou nas mãos. E é um lugar em que não há falta de alguma coisa que há na terra. Então partiram ali da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de suas armas de guerra. Subiram e acamparam-se em Quiriate-Jearim, em Judá, pelo que clamaram a este lugar Maané-Dan, até o dia de hoje. Está por detrás de Quiriate-Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram a esses irmãos: Sabei vós que aquelas casas há uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vede, pois, que haveis de fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo, os 5 homens que foram espiar a terra entraram e acamparam apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à estrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estás fazendo? E eles disseram: Cala-te e põe a mão à boca e vem conosco. E se nos por pai e sacerdote, ser-te-á melhor seres sacerdote da casa de um só homem do que seres sacerdote de uma tribo e de uma família
em Israel? Então se alegrou o coração do sacerdote e tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram, e tendo posto diante de si os meninos, o gado e seus bens partiram. Estando já longe da casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto a dele, e alcançaram os filhos de Dan, e clamaram após ele, os quais, voltando-se, disseram a Mica: Que tens que convocaste esse povo? Respondeu-lhes: Os deuses que eu fiz me tomaste, e também o sacerdote que vos foste. Que mais me resta? Como, pois, me perguntas? Que é que tens? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: Não nos faça ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso não se lance sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida da tua casa. Assim prosseguiram o seu caminho os filhos de Dan. E Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou-se e tornou para sua casa. Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, e um povo em paz e confiado, e os feriram o fio de espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Bet-Reob, e edificaram a cidade, habitaram nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Porém, outrora, o nome desta cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias da casa de Deus, e esteve em Siló. E assim finalizamos o capítulo 18 do livro de Juízes. Que o Senhor te abençoe e te guarde.